Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 26 de outubro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta o companheiro Daniel Valença, professor de Direito da UFERSA, no Rio Grande do Norte, e candidato a vereador em Natal, que comenta o resultado do plebiscito no Chile. A companheira Irine Lopes, deputada estadual pelo PT do Espírito Santo, comenta as eleições na capital, Vitória. E a professora da UFABC, Maria Carlotto, fala sobre a eleição municipal em São Paulo e a última pesquisa Datafolha. E pessoal, a gente começa a edição de hoje com o companheiro Daniel Valença, que mais uma vez volta ao podcast para falar de uma boa notícia. Daniel já tinha comentado aqui algumas edições da vitória na Bolívia, do MAS e PSP, derrotando o golpismo. E hoje, o Daniel volta ao podcast para comentar a vitória no Chile, em que venceu o Aprovo em favor de uma nova Constituição, derrotando a ideia de manutenção da Constituição de Augusto Pinochet. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, foi uma vitória expressiva das classes trabalhadoras chilenas, derrotando a herança da ditadura de Pinochet. Seja o arcabouço jurídico estatal, seja a política econômica neoliberal. Na verdade, são duas vitórias em uma só semana. A vitória das classes trabalhadoras indígenas originárias na Bolívia, que realizou uma greve geral para obrigar aos golpistas a realizar a eleição deste dia 18, e agora a vitória das classes trabalhadoras chilenas. Bom, no Chile, quase 80% da população votou a favor de uma nova Constituição, ou seja, por acabar com a Constituição aprovada na ditadura de Pinochet, na verdade, imposta durante a ditadura de Pinochet, e também quase 80% votou favorável a ser uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, 20% ainda queria tentar que a composição da Assembleia que redigirá essa Constituição fosse uma parte eleita agora e 50% dentre os que já são parlamentares. O que foi aprovado foi uma Assembleia totalmente nova, uma verdadeira Assembleia Constituinte. É bom lembrar que a nossa Constituição de 88 não foi isso, né? Foi também esse mecanismo de pessoas eleitas para serem constituintes, mas também pessoas que já eram parlamentares, o que faz com que a tendência seja um texto mais voltado para o centro, né? Para a manutenção das coisas. Bom, então foi aprovado com quase 80% a nova Constituição e uma Assembleia realmente originária, e vale como aprendizado para a esquerda brasileira e suas classes trabalhadoras que não há outro caminho para derrotar os conservadores e neoliberais senão conscientizando, mobilizando e organizando as classes trabalhadoras. Na Bolívia, o MAS e PSP teve 55% dos votos, lutando contra todos, os conservadores e os neoliberais, todos eles golpistas. No Chile, a população lutou contra os neoliberais e os conservadores. É bom lembrar que neste século XXI tivemos dois governos liderados pelo Partido Socialista, com o Ricardo Lagos e com a Bachelet. E estes dois governos não alteraram a ordem profunda deixada pelo governo Pinochet. E a consequência disto é que, neste momento, o Partido Socialista chileno, de uma história fantástica, não tem mais enraizamento nas classes trabalhadoras chilenas. Ao contrário, por exemplo, do Partido Comunista do Chile, que, na maior parte do tempo pós-ditadura, teve uma posição firme pela defesa de uma nova ordem totalmente diferente da imposta por Pinochet, por mais que em vários momentos isso parecesse ser impossível. É isso, Patrick. Obrigado, companheiros, companheiras. Vamos à luta. É fora Bolsonaro, fora neoliberais, fora conservadores. Valeu, Daniel, que os ventos continuem soprando em favor da democracia e das classes populares aqui na nossa região.
E a gente vai escutar agora a companheira Irine Lopes. A Irine é deputada estadual pelo PT do Espírito Santo e comenta pra gente a eleição em Vitória. Ô Irine, Vitória é, até o momento pelo menos, a única capital em que o PT está em primeiro lugar nas pesquisas. Qual que é a tua avaliação? Esse bom cenário em Vitória, ele se repete no restante do estado? Também, Irine, qual tem sido a linha da campanha? Tem tratado mais dos temas locais, mais nacionais ou as duas coisas? E por fim, a grande pergunta, né, Irine? As chances de vitória são reais? A minha avaliação de o PT estar em primeiro lugar, até o presente momento, considero ainda recall dos 2 excelentes mandatos que o ex-prefeito João Cosner fez nas suas 2 administrações anteriores. Ele tinha uma excelente equipe, um excelente programa de governo e, principalmente, contou com a ajuda do governo estadual e muita ajuda do governo federal, que à época era o presidente Lula e depois a presidenta Dilma. Então, até agora, acho que a campanha está recuperando todo o legado deixado por essas 2 administrações. Lamentavelmente, o cenário não se repete no estado. Eu diria que na cidade de Cariacica, que também é na Grande Vitória, nós temos possibilidades, assim como em Vitória, nós temos possibilidades de chegar ao segundo turno, mas isso não se repete no restante do estado. Então, a tendência até o presente momento, e nós já estamos bem próximos às eleições, é que essas serão as 2 cidades que efetivamente nós estaremos disputando. A linha da campanha é uma linha, como eu disse até agora, de recuperação do legado das administrações anteriores, que teve um conjunto considerável de obras de infraestrutura física na cidade, resolveu problemas de alagamentos históricos, porque estamos na linha abaixo do mar, então, portanto, a capital, qualquer chuva, ela ficava praticamente debaixo d'água. Melhoramos o trânsito de Vitória, que é um trânsito ruim, porque é uma ilha, tem poucas saídas. Resolvemos problemas de valões que criavam dificuldades tanto na proliferação de insetos quanto no forte odor nos bairros onde eles existiam. Então, assim, tem muitas obras de infraestrutura, assim como desenvolvemos excelentes políticas públicas, mas, volto a dizer, muito ligadas às políticas públicas dos governos federais do PT. Então, a gente mandava essa ligação, fez muito bem ao município durante os 2 mandatos. A campanha, como até agora tem sido recuperação de legado, do ponto de vista dos meios de comunicação, ela está se restringindo a questões absolutamente locais. Porém, nas caminhadas, nas reuniões, há várias referências ao quadro nacional e o combate ao projeto de ultradireita conduzido pelo Bolsonaro. Então, portanto, não sei se em algum momento irá para a TV, mas até agora tem sido feito dessa maneira. Penso, por fim, que nós estamos efetivamente disputando chegar ao segundo turno. Tem muitas candidaturas pela primeira vez. Nós temos 11 candidatos a prefeito, então isso dilui o campo oposto ao nosso, né? No nosso campo não tem nenhuma candidatura colocada, embora a gente não tenha conseguido fazer nenhuma aliança, estamos saindo chapa pura do PT, mas
a ausência de aliança com os demais partidos de esquerda não significa que esses partidos lançaram candidatos, exceto o PSOL, que lançou uma candidatura muito timidamente. Os demais partidos, PDT e PSB e PCdoB, estão diluídos em algumas das candidaturas, especialmente a do Cidadania, que é a continuidade da atual administração. Então, assim, nossos objetivos aqui, nesse momento, é chegarmos ao segundo turno. Esse é o objetivo número 1. Chegando ao segundo turno, nós vamos refazer o planejamento, porque, obviamente, terá uma nova conformação de forças. O governador já nos disse que, se formos para o segundo turno com uma das candidaturas de direita, porque os bolsonaristas são muito fortes na capital, poderíamos contar com o apoio do governador. Caso o candidato do Cidadania chegue conosco, aí não poderemos contar com ele, mas poderemos contar com outros partidos. Então, nesse momento, a nossa principal meta é chegarmos ao segundo turno e acho que temos condições de chegar. Valeu, Irine. Muito obrigado, companheira. Força aí na luta. E a gente vai escutar agora, pessoal, a professora Maria Carlotto, da UFABC. A gente viu uma pesquisa recente da Datafolha sobre a cidade de São Paulo, em que demonstrou um crescimento da candidatura de Gilmar Tato. Essa nova pesquisa da Datafolha também falou sobre a diminuição do Celso Russomano, o crescimento do Bruno Covas, e muita especulação sobre ela se deu ao longo dos últimos dias. É sobre ela que a Maria Carlotto fala pra gente. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Aqui quem fala é Maria Caramês Carlotto. Sou professora da Universidade Federal do ABC, no programa de pós-graduação em Economia Política Mundial e no bacharelado de Relações Internacionais e Ciências e Humanidades. Eu milito no Movimento Docente Nacional, fui por 4 anos presidente da Associação dos Docentes da UFABC e agora estou concorrendo à Chapa 2 Renova Antes para o Sindicato Nacional dos Docentes de Ensino Superior Público. Vim hoje falar sobre as eleições municipais, particularmente em São Paulo, tendo como mote a última pesquisa Datafolha publicada no dia 22 de outubro. Então, assim, como eu gosto muito de analisar pesquisas, eu acho super interessante ver os movimentos do eleitorado, olhar o quanto o voto é estruturado por gênero, por idade, por classe social, um pouco um vício de cientista social que eu tenho, olhar para essas informações mais estruturais do comportamento do eleitorado, digamos assim. Então, sempre quando sai uma pesquisa eleitoral, eu acabo olhando, né, com mais detalhes esses dados. E sempre tenho publicado aqui, pelo menos nessa eleição, mas nas outras eu também fazia isso, um breve comentário mais analítico da pesquisa. Então, eu publiquei da pesquisa que saiu no dia 8 de outubro, uma primeira análise onde eu dizia que por todas as características do eleitorado na cidade de São Paulo, você teria uma concentração de votos no russomano que seria artificial em alguma medida. Por quê? Porque, na verdade, esses votos, pela característica do eleitorado, a característica social, eles seriam votos potencialmente da esquerda, ou seja, votos que em outras eleições estiveram na esquerda, principalmente no Partido dos Trabalhadores, estavam agora no russomano. E que isso seria muito fluido. Então, que eu achava que a campanha do Tato e a campanha do Boulos e do Orlando Silva, enfim, as campanhas de esquerda deveriam mirar no russomano, porque os 27% que ele tinha de intenção de voto eram artificiais. Em especial porque ele virou o candidato do Bolsonaro e, ao que tudo indicava, o Bolsonaro tinha uma rejeição muito alta na cidade de São Paulo. Ele já vinha caindo, né, em relação às últimas pesquisas, depois que o Bolsonaro se aproximou dele. Então, eu achava que tinha uma tendência de migração de votos já no dia 8 de outubro do russomano para candidaturas de esquerda, particularmente a candidatura do Tato. A pesquisa que foi publicada no dia 22 de outubro, ela capta basicamente os primeiros dias da campanha em rádio e televisão, que eu dizia na última pesquisa que cumpririam um papel importante nessa eleição por conta da pandemia. As pessoas buscariam, né, como a campanha não ia ser muito uma campanha de rua,
as pessoas buscariam na propaganda de rádio e TV informações sobre os candidatos. Então, entre o dia 8, que foi a última pesquisa Datafolha, e o dia 22, a grande mudança é o início do programa de rádio e TV. Bom, o que tem de relevante na pesquisa do dia 22 de outubro? A primeira coisa é que todos os movimentos, com exceção da queda do russomano, se deram dentro da margem de erro. É interessante que o que eu apostava, ou seja, que os votos que poderiam alavancar as campanhas da esquerda estavam com o russomano e que ele tinha uma tendência de queda, enquanto essas candidaturas teriam uma tendência de alta, em alguma medida se confirma nessa pesquisa, né? Embora então, o russomano cai 7 pontos percentuais, portanto, acima da margem de erro, que é uma margem de erro alta. Tá? Ela é uma margem de erro maior do que normalmente as pesquisas do Datafolha têm para pesquisas nacionais, que é de 2 a 2,5% de margem de erro. Essa pesquisa tem 3% de margem de erro, o que significa 3 pontos para cima ou 3 pontos para baixo. Então, na prática, você pode dizer que é uma pesquisa que tem margem de erro de 6%. Então, o que tem de relevante é que só a queda do Celso Russomano se deu acima da margem de erro. Ele caiu 7 pontos. Numa pesquisa de curto intervalo é muita coisa. Depois desse movimento, o movimento mais importante foi a ascensão do Gilmar Tato, como eu previa, porque eu achava que o Gilmar Tato, por várias razões, ele tinha condições de atrair o eleitorado do russomano melhor do que outros candidatos. Né? Por que eu digo por várias razões? Eu acho que tem uma questão do próprio candidato, né? Ele é um candidato em si mesmo popular, um pouco à luz do russomano, que não é exatamente popular, mas ele atrai, né? Ele tem essa característica mais popular. Segundo, o apoio do Lula, que já se mostrava uma questão importante, então isso teria um efeito. O nível de desconhecimento, então as pessoas queriam votar no candidato do Lula, mas não sabiam quem era o candidato do Lula. Então tinha uma série de elementos que me já sugeriam, para quem analisasse a pesquisa com calma, que uma parte importante dos votos do russomano iria para o Gilmar Tato. E, de fato, não dá para dizer que houve exatamente essa migração imediata, mas a verdade é que, enquanto o russomano cai 7 pontos, o Gilmar Tato sobe 3. Esses dois movimentos são os dois movimentos mais importantes da pesquisa, que a pesquisa CAPES, sendo que o do Gilmar Tato se deu no limite ali da margem de erro, o que sugere que seja um movimento realmente importante. Então, o Celso Russomano cai 7 pontos, Gilmar Tato sobe 3 pontos. É interessante que, a partir daí, todos os demais movimentos são muito pequenos. Então, o Bruno Covas, o Guilherme Boulos e o Márcio França subiram 2 pontos cada. A Joyce Hasselmann também sobe 2 pontos. O candidato do Patriotas sobe de 3 para 4, 1 ponto. Todos os demais praticamente não se movem e também o não sabe, não respondeu, não tem candidato, brancos e nulos, tudo isso permanece praticamente no mesmo lugar. Ou seja, o que teve de relevante nessa pesquisa foi a queda do candidato do Bolsonaro e a ascensão do candidato do Lula, candidato petista. A própria pesquisa diz que esses dois movimentos tendem a se aprofundar nas próximas semanas. Eles dizem, né, na análise técnica, que é bem provável que esses dois movimentos cresçam nas próximas semanas. Agora, os ouvintes talvez estejam se perguntando por que a gente está analisando a pesquisa de São Paulo em tanto detalhe, né? Eu acho que é porque é relevante olhar para a pesquisa de São Paulo, porque São Paulo virou o epicentro de um debate que tomou conta da esquerda brasileira em torno da questão da unidade. Como a gente sabe, desde a reforma ou da mini-reforma eleitoral promovida pelo Cunha no contexto do pós-golpe, né, no contexto do golpe de 2016, as coligações se tornaram mais difíceis. Ele buscou desestimular as coligações um pouco no espírito de prejudicar a esquerda, que se beneficiava desse dispositivo, e também de favorecer a fragmentação política, os maiores partidos e assim vai. Então, essa reforma tornou as coligações um pouco mais difíceis. Um pouco por isso também, né, a esquerda brasileira, ou as esquerdas brasileiras, elas tenderam, com raras exceções, a lançar candidatos próprios em 2020. E São Paulo virou um símbolo disso, porque o Boulos, que foi candidato à presidência, né, em 2018, se lançou candidato pelo PSOL, tendo a Erundina como vice, e o PT lançou estreante na política para cargos executivos com o Gilmar Tato. Então, um candidato mais desconhecido que, por essa razão mesma, está atrás do Boulos na pesquisa, porque essa é uma eleição de recall. Né? Como é uma eleição curta, num contexto da pandemia,
as pessoas tendem a votar em quem elas já conhecem. Então, o recall dos candidatos, o fato de você ter um candidato conhecido, faz com que ele largue na frente mesmo. Então, por essa razão, se começou a discutir se o PT deveria ou não lançar candidato, e depois que lançou, se deveria ou não retirar o seu candidato. Então, tem uma pressão muito grande. E eu acho curioso que esse debate não esteja acontecendo em outras capitais, aonde isso é até mais evidente, né? O benefício da retirada de uma candidatura é até mais evidente. Por exemplo, no Rio de Janeiro, onde certamente a Benedita se beneficiaria muito mais claramente, né, da retirada dessa candidatura, mas lá esse debate não acontece. Então, eu queria só apresentar alguns dados que eu acho que desmontam um pouco a ideia de que a retirada da candidatura do Tato ajudaria o Boulos, em primeiro lugar, e depois, para terminar, dizendo por que eu acho que isso não deveria ser feito politicamente. Então, do ponto de vista tático, exclusivamente, não tem nenhuma razão para a gente achar que a retirada da candidatura do Tato vai ajudar o Boulos. Por quê? Porque a análise dos dados é muito impressionante. O quanto as candidaturas do Boulos e do Tato disputam eleitorados distintos. Ambos cresceram, do dia 8 para o dia 22, ao todos juntos eles cresceram 5 pontos, o Boulos cresceu 2 e o Tato cresceu 3, mas em perfis completamente distintos do eleitorado, mais do que distintos, perfis opostos. A análise dos dados detalhados, que são publicados pelo Datafolha no seu site, são impressionantes. O Boulos, ele tem o eleitorado, ele tem o voto prioritariamente do eleitorado muito jovem. O que eu chamo do eleitorado muito jovem? O eleitorado de 16 a 24 anos. É ali que o Boulos tem, digamos, a sua maior força, né? Então, só para a gente ter uma ideia, no voto estimulado, que é o que, né, aquele que você apresenta os candidatos e a pessoa escolhe, entre os que têm de 16 a 24 anos, o Boulos tem 27% das intenções de voto. Depois, entre os de 25 e 24, ele vai caindo para 15%, depois ele vai caindo até ele chegar com mais de 60 anos, ele só tem 7% das intenções de voto. Então, é um voto estruturado do ponto de vista etário, dos mais jovens para os mais velhos, sendo que ele tem uma força nesses muito jovens. Além disso, se a gente olhar para a escolaridade e renda, acontece o oposto, ou seja, quanto maior a renda, maior a escolaridade, maior o percentual de votos no Boulos. Então, cruzando essas informações, a gente pode dizer que o eleitorado do Boulos é um eleitorado jovem, de classe média alta, com alta escolaridade. Então, universitários de classe média. Esse é o núcleo duro da campanha dele. Tá? Os dados são muito impressionantes, né? São bem estruturadinhos. E o Gilmar Tato é o contrário, é o oposto. Ele tem a sua maior intenção de votos à medida que a faixa etária avança. Então, entre os que têm de 60 anos ou mais, o Gilmar Tato tem 5% das intenções de voto. E esse voto é muito concentrado entre os eleitores de baixa escolaridade e baixa renda. Então, entre os que têm ensino fundamental, ele tem 6% das intenções de voto e 6% das intenções de votos até 2 salários mínimos. Para quem ganha mais de 10 salários mínimos, ele só tem 2% da intenção de voto, enquanto o Boulos tem 28%. Claro, é um eleitorado muito pequeno, né? Por isso que o Boulos pode ter 28% das intenções de voto e isso não ter muito impacto e vice-versa. Então, o que eu quero dizer é que o perfil do eleitor do Boulos e o perfil do eleitor do Tato é completamente distinto. Nesse momento, eles não estão concorrendo por esses dados, né, pelo voto. E nada indica, justamente porque o Boulos não está naturalmente atraindo o eleitorado de mais baixa escolaridade, mais baixa renda, e os mais velhos, que se o Tato abrir mão dessa candidatura, esses votos irão para o Boulos. É bem provável que eles voltem para o russomano, que é onde eles estavam originalmente. E aí, ao invés de ajudar o Boulos, a retirada da candidatura do Tato vai prejudicar o Boulos. Então, do ponto de vista tático eleitoral e do ponto de vista político, mais estratégico, eu também não vejo razão por que impor uma derrota simbólica ao maior partido de esquerda do Brasil no maior colégio eleitoral. Porque uma coisa é você lançar um candidato desconhecido e ele, enfim, não ir para o segundo turno. Isso é da vida, isso é normal. Isso acontece ainda mais numa eleição com as características dessa. Agora, você como partido, o maior partido de esquerda do Brasil, um dos maiores da América Latina, retirar uma candidatura, o que significa dizer para todo mundo que você, na verdade, nunca deveria ter lançado essa candidatura, é
muito mais complicado, né? É uma derrota simbólica muito grande. E acho que talvez esteja aí a enorme pressão para que o PT faça essa operação no maior colégio eleitoral do Brasil. Tá? Essa operação não tem nenhuma razão, essa operação não vai ajudar a esquerda, não vai ajudar o Boulos, né, por tudo que os dados apontam, e ela vai prejudicar a esquerda em geral, porque se o PT sofre essa derrota simbólica, é toda a esquerda que está sendo derrotada. Então, por tudo isso, eu acho que esse debate está fora de lugar. Eu acho que se deve focar a campanha em desidratar o Russomano, que é o candidato do Bolsonaro, é um dos poucos que ele optou por apoiar no maior colégio eleitoral. Então, derrotar o Russomano é derrotar o Bolsonaro. Então, isso deveria ser o grande objetivo da esquerda brasileira. E esses debates menores sobre abrir mão da candidatura ou não, eu acho que deveria ficar para um outro momento, né, para um segundo turno. Aí quem for para o segundo turno, os apoios vão se construir naturalmente. Isso é da vida, sobretudo pós-reforma do Cunha. Então, é isso, é a minha análise sobre essa pesquisa e minha consideração aí do ponto de vista mais político. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, companheira, muito obrigado. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje, dia 26, um dia antes do aniversário de 75 anos do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, que é amanhã, dia 27, dia de mobilização em todo o país. O aniversário de Lula é certamente um ato muito importante que deve ser celebrado, comemorado e mobilizado em todo o país. Em especial, nesse momento em que diversas candidaturas estão tendo a oportunidade de fazer a defesa da liberdade, da recuperação dos direitos políticos e da anulação das suas penas. Nos vemos sexta-feira, saudações petistas e até mais.